Muito bem, a gente fala agora sobre a vitória de Sérgio Moro no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Por unanimidade, a Corte rejeitou os recursos apresentados pelo PL de Jair Bolsonaro, cujo dono é o Valdemar da Costa Neto, e pela Federação Brasil de Esperança, formada pelo PT de Lula, pelo PCdoB e pelo PV, e manteve o mandato do senador da União Brasil. Vamos assistir ao compilado que eu fiz do julgamento, uma versão até mais resumida do que aquela que eu publiquei no X, o antigo Twitter, ontem, para quem assistiu. Então aqui tem menos de um minutinho, mais ou menos, de cada ministro, vale muito a pena porque dá a dimensão completa, o quadro do que foi esse julgamento. São os principais trechos da sessão de terça-feira 21, que acabou bem tarde da noite. Pode soltar, produção. Não restou comprovado o uso indevido ou abusivo dos meios e veículos de comunicação. 2. Não restou comprovada, em que pese os indícios de suspeita, a irregularidade ou desvio de recursos do fundo partidário. 3. Não foram identificados, foram identificados gastos relevantes na fase de pré-campanha dos candidatos ao Senado pelo Paraná, porém, a análise específica desses gastos, bem como a avaliação da dimensão quantitativa e qualitativa de tais dispêndios, à luz das circunstâncias que revestiram a errática pré-candidatura do investigado Sérgio Moro, impedem e excluem a caracterização do abuso do poder econômico. Sendo assim, devem ser improvidos os recursos ordinários, mantendo-se a íntegra, ainda que com fundamentos diversos, da decisão recorrida. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito de negar provimento aos recursos ordinários depostos pela Federação Brasil da Esperança, estadual, e pelo Partido Liberal, mantendo-se incólumes os arestos regionais e a improcedência dos pedidos é como eu voto. Agradeço ao ministro relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, parabenizando pelo detalhado voto, fundamentado voto, que certamente facilitará a continuidade do julgamento, como vota o ministro André Ramos Tavares. É sabido que no ambiente político brasileiro não é incomum a existência de lançamentos de pré-candidaturas a cargos com maior destaque, que posteriormente migram para cargos de âmbito mais restrito. Essa movimentação política tem sido, na maioria dos casos, compreensível, quer dizer, não artificial, foi dito pelo ministro relator, sempre ocorreu e é extremamente provável que continue a ocorrer. Conforme o entendimento deste tribunal, a alta reprovabilidade no uso expressivo de dinheiro a vulnerar a igualdade da disputa é a tônica para a configuração do abuso de poder econômico. Elemento este não cabalmente demonstrado no presente caso. Cito aqui precedentes da relatoria do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Ricardo Lewandowski. Registro, por fim, que não há nos autos qualquer elemento que importe a configuração de prática de ilícito pelo segundo suplente. Dessa forma, compreendo que a Justiça Eleitoral deve atuar sempre para coibir atos abusivos que violem a rigidez do pleito. Contudo, as gravosas sanções atinentes à inelegibilidade e à cassação do mandato devem ser aplicadas com parcimônia, demandando sempre a robusta comprovação acerca do abuso de poder, elemento ausente no presente feito. Com isso, senhor presidente, acompanho o voto do ministro relator para negar provimento aos recursos ordinários. Agradeço ao ministro André Ramos Tavares, que acompanhou o eminente relator, julgando improvidos os recursos apresentados. Como vota a ministra Carmen Lúcia. Por tudo que é posto, portanto, presidente, a leitura feita relativa aos gastos especificamente e ao uso de meios de comunicação e à alegada corrupção não me parece suficientemente comprovados, de tal maneira que, acima de qualquer dúvida razoável, se possa levar a uma modificação da conclusão a que chega o julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Finalmente identifiquei que parte significativa dos gastos apontados pelas agremiações como realizados para a pré-campanha do recorrido, a contratação da empresa Delanteiro Comunicações e Publicidade no valor de R$ 1.800.000, do escritório Voz Geral e Cunha Advogados no valor de R$ 1 milhão, foram realizados para a prestação de serviços em favor da própria agremiação e para beneficiar também outras candidaturas, de forma que seria indevido relacioná-las exclusivamente ao eleito. Dessa forma, na esteira do parecer ministerial, não há falar em abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e ou arrecadação ilícita de recursos. Ante o exposto, senhor presidente, acompanhando o eminente relator, nego provimento aos recursos ordinários. Agradeço ao eminente ministro Cássio Nunes Marques, que acompanha o relator. Ministro Raul Araújo. Eu estou acompanhando o eminente relator, tenho um voto escrito com 23 laudas que irei fazer juntadas, não vou ceder aos apelos do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, para que eu faça a leitura integral deste voto. Então, ceda aos apelos do presidente, que lhe pede pela leitura integral. Então vamos. É mentira. O presidente não apela, o presidente determina. É fake news, é fake news. Os apelos do presidente são determinações, eu as cumpro. Então é isso, senhor presidente, eu estou fazendo as juntadas, 23 laudas, e com isso dando a necessária publicidade. Agradeço o eminente ministro Raul Araújo, que também acompanhou o relator, ministro Isabel Galotti. Mas também eu tenho um voto escrito acompanhando a linha proposta pelo eminente relator, ressaltando apenas que a disparidade de estimativas feita por cada um dos atores processuais, seja os autores, seja cada um dos desembargadores, o Ministério Público na primeira instância,
o Ministério Público aqui mostra que realmente não há critérios legais, nem doutrinários e sequer jurisprudenciais para esse caso, que é ímpar. E penso que causaria grande insegurança jurídica a cassação de um senador num cenário desse, de não haver regras legais e parâmetros jurisprudenciais claros. Portanto, protestando pela juntada de voto, eu acompanho o eminente relator. Agradeço, ministra Isabel Galotti. Eu também juntarei voto por escrito, farei rápidas considerações. Para cassação de registro, cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade, esse Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral exige provas cabais, porque são atos graves, são decisões graves que afastam pessoas dos mandatos concedidos pelo eleitorado e por um tempo da própria vida política. O tribunal vem sendo extremamente rigoroso, e eu digo aqui, ministra Carmen, quase encerrando a minha participação nesse Tribunal Superior Eleitoral, eu sei que para a tristeza de muitas e muitas pessoas, mas encerrando que o tribunal foi rigoroso em todas as análises, seja indeferindo, seja deferindo a cassação de registro, a cassação de mandato, a inelegibilidade, exigindo provas cabais. E aqui não há essas provas, eu diria mais. Faço questão e no meu voto constará, esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma, nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados para a realização de pré-campanha, recursos privados não declarados. Nenhuma semelhança. Aqui são recursos de fundos, de partidos declarados. Lá houve uma criação de estrutura física e logística com esses recursos não declarados, e foi exatamente por isso que houve a cassação. Assim como não há, e chegou também a ser colocado, nenhuma relação com o caso Brusque, de Santa Catarina, que nós julgamos. Lá ficou comprovada a realização de atos de campanha dentro de empresa privada, lá ficou comprovada a ostensiva exibição da marca de uma empresa, a utilização do avião de uma empresa, a utilização de caminhões da empresa, o assédio trabalhista nas empresas para votar em determinado candidato. Ou seja, são casos totalmente diversos e que comprovam que quando há prova, como houve prova no caso da juíza Selma, como houve prova no caso de Brusque, o Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua missão de tornar a eleição transparente e equânime para todos os candidatos. Aqui não há fraude, não há prova, não acompanho integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança e pelo Partido Liberal, mantendo os acórdãos regionais e a improcedência dos pedidos nos termos do voto do relator. Muito bem. Alexandre de Moraes estava ali cheio de graça, né? Fez piada com o Raul Araújo, fez piada com a Carmen Lúcia. Com o Raul Araújo, ele falou que era para ler o voto completo, mesmo depois de o relator ter lido o voto completo detalhado. Depois brincou que era mentira, que era fake news. Com a Carmen Lúcia, falou que, para a tristeza de muitos, ele vai deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Obviamente, ele é muito criticado comandando esse tribunal, principalmente pelas decisões de remover publicações e contas de redes sociais. E ele também falou ali do rigor que o TSE tem tido, que para cassar mandato é preciso prova cabal. Quer dizer, até quando o Moraes faz a coisa certa e com a argumentação correta, ele tenta ali fazer uma pose que não condiz com a realidade. O TSE cassou o mandato de deputado federal, Deltan Dallagnol, não tinha prova alguma. Na verdade, o que houve foi um absoluto drible que o TSE fez na lei. Ou seja, o TSE fez o que há de pior numa corte, que é legislar para punir um desafeto do sistema. Havia uma previsão muito clara na legislação de que um membro do Ministério Público, quando pede exoneração do cargo, no caso o de procurador, ele só fica inelegível se há um procedimento administrativo disciplinar aberto contra ele no momento do pedido. E a pergunta simples que o TSE podia ter respondido era: havia PAD aberto no momento em que o Deltan Dallagnol pediu a exoneração? A resposta é não. Logo, ele estava elegível, ele fez campanha, ele foi eleito, ele já estava participando das atividades parlamentares e mesmo assim cassaram o mandato, desrespeitando o voto de centenas de milhares de paranaenses. Não quiseram repetir tudo isso, que gerou um grande desgaste, apesar de toda a pose, de toda a pompa. Houve editoriais dos jornais da mídia impressa, além, evidentemente, dos nossos, porque a gente aqui antecipa as análises na raiz, aponta as articulações e já tinha deixado muito claro o que estava acontecendo, mas depois daquela decisão, até alguns jornais que não costumam ser tão críticos aos tribunais superiores criticaram. Então, já havia aí um desgaste histórico e isso, de certa forma, pode ter beneficiado o Sérgio Moro também, para que não houvesse um novo abuso nesse sentido. Então, é só para deixar claro o histórico, porque não é bem assim. Nesse julgamento houve uma argumentação técnica, evidentemente há questões políticas por trás, nós vamos tratar disso, mas nem sempre é assim no Tribunal Superior Eleitoral.
seja para punir, seja para aliviar. Porque a chapa Dilma Temer, por exemplo, ela foi aliviada por excesso de provas, como se convencionou dizer, provas contrárias à chapa, de dinheiro sujo utilizado na campanha depois de todas as descobertas do Petrolão. Mesmo assim, o TSE, então comandado pelo Gilmar Mendes, aliviou a barra da chapa. E esse TSE, comandado pelo Moraes, cassou injustamente, indevidamente, o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Mas agora fez aquilo que a nossa análise apontava, tecnicamente, manteve o mandato de senador de Sérgio Moro. E o elemento mais perverso da ação contra Moro, que eu apontei em artigo em oantagonista.com.br, em 2 de abril, foi duramente criticado pelo relator Floriano Marques e pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que foi a computação de gastos com segurança pessoal para configurar o abuso de poder político, econômico, etc. Quer dizer, o Moro é uma figura ameaçada, havia plano do PCC contra ele, e mesmo assim, PT e PL colocaram lá gastos com segurança pessoal como se aquilo tivesse ajudado de alguma forma a obter votos e, portanto, configurado um abuso pelo cálculo final que, repito, contabilizava esses gastos. Vamos acompanhar o que Floriano e Moraes disseram a esse respeito, e em seguida a gente coloca o vídeo do próprio Sérgio Moro falando a respeito desse ponto, para o qual eu chamei a atenção. Pode soltar. Os gastos com segurança servem a preservar a integridade física do filiado e não são servientes à sua promoção pessoal, e aqui novamente cito a douta PGE. Portanto, em linha com o entendimento da Procuradoria, os gastos com segurança pessoal não devem ser considerados como gasto pré-campanha para fins de apuração do abuso do poder econômico, haja vista que não tem o condão de conferir ao investigado disparidade de armas com seus concorrentes. Ao contrário, negar essa proteção a um candidato mais exposto a atos de violência lhe retiraria a mobilidade e assim toleraria sua atividade, conferindo a ele uma desfavorável assimetria inversa em relação aos demais competidores livres de ameaça. Com todo respeito ao que foi dito na tribuna, eu sei, como ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, esse período turbulento em que o país viveu, eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, eu sei o que é ser ameaçado, você e sua família, de morte. Então dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, fazer campanha é um gasto de campanha, dizer que um carro blindado e segurança para que ele possa fazer, eu não diria nem com tranquilidade, porque isso não dá tranquilidade para você, mas dá tranquilidade para sua família, para sua mulher, para seus filhos. Dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Quem vai votar numa pessoa porque ela precisa de segurança? Nós aqui já discutimos muito nisso, em reuniões com presidentes de partidos, e decidimos aqui mudar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para permitir segurança para as mulheres que são ameaçadas, para as mulheres trans que foram candidatas e ameaçadas. Como dizer que alguém que precisa de segurança, o ministro relator bem colocou o plano que existia do PCC descoberto numa grande investigação, numa belíssima investigação da Polícia Federal, do GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Não era uma invenção da cabeça dele. E acreditem, aqueles que nunca precisaram disso, nunca foram ameaçados, ninguém gosta de andar com segurança, com carro blindado. Isso só em filme as pessoas gostam. As famílias das pessoas que são ameaçadas não gostam também. Então, esses gastos devem ser totalmente afastados de qualquer conotação eleitoral, de pré-campanha ou de campanha também, como nós já estamos aqui analisando em relação às prestações de contas. Aliás, essa jurisprudência citada pelo Moraes, quer dizer, decisões anteriores do TSE de garantir a segurança, não contabilizar a segurança para excesso de gasto, no caso de pessoas trans, é uma jurisprudência que foi citada no voto do relator Luciano Carrasco, no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Vamos lembrar que lá no TRE do Paraná, o Moro teve o seu mandato mantido, apenas com 2 votos contrários. Coincidentemente, e eu estou sendo irônico, dos 2 indicados pelo Lula para o TRE do Paraná. Só os 2 indicados pelo Lula é que votaram pela cassação do mandato do Moro no TRE. PT e PL recorreram, apelaram ao Tribunal Superior, que na Justiça Eleitoral é o TSE, e aí tomaram essa goleada por unanimidade. O Sérgio Moro também repudiou, aspas, o absurdo desse tipo de argumentação, fecha aspas, que contabilizava gastos com segurança para acusar abuso. E ele citou esse trecho veemente, nas palavras dele, do Moraes. Vamos assistir. Olha, a opinião pública unânime é no sentido de que o TSE fez um julgamento técnico e imparcial. E nós pudemos ver, tanto no julgamento do TRE como no julgamento do TSE, votos muito sólidos.
tanto do relator no TRE, como do relator aqui no TSE e dos demais desembargadores e ministros. Um fato, por exemplo, que para mim é muito sensível, a tentativa de cassação do meu mandato, alegando gastos excessivos com segurança. É um candidato ao Senado, num ambiente polarizado, que enfrentou a corrupção, que enfrentou o crime organizado e depois até, inclusive, foi descoberto, né, um plano do PCC, isso no início do ano 2023, para praticar um atentado contra mim e minha família. E corretamente, e nisso o ministro Alexandre de Moraes ontem deu o último voto, foi veemente, né, apontando o absurdo desse tipo de argumentação. Então o fator predominante disso tudo é evidentemente que a lei e a justiça estavam do meu lado nesse caso. Né? Não havia fatos que justificavam a cassação. Muito bem, esses são os elementos básicos, há muitos outros aspectos a comentar. Eu passo a palavra para Carlos Graeb para que ele dê a sua palhinha a respeito do julgamento do mandato do Sérgio Moro no TSE. O que você destaca, Graeb? Começo por esse aspecto que você estava mencionando agora, né, Felipe? A questão da segurança. Quero lembrar que o Lula, quando veio à tona a história de que existia um plano do PCC contra o Moro e contra a família dele, disse aquele absurdo, né, que era mais uma armação do Moro. Tratou com desdém absoluto a revelação da história. É a pegada do PT, é a pegada do Lula. Pegada não de muitos dos nossos políticos, mas, em particular, a imoralidade do PT e do Lula, para quem sempre valeu qualquer tipo de argumento para atacar os adversários. Como a gente já disse várias vezes aqui, muitas das coisas ruins que a gente vê acontecer hoje na política brasileira foram inauguradas pelo PT. E essa incapacidade absoluta de tratar adversários como pessoas que têm, por exemplo, uma necessidade de segurança diferenciada como o Sérgio Moro, enfim, é marca registrada, né, dessa turma. Em segundo lugar, eu quero dizer que, sim, o julgamento se manteve absolutamente dentro daquilo que você espera de um julgamento técnico. Mas, infelizmente, a credibilidade, a legitimidade do TSE e do STF foi tão corroída nos últimos tempos que, por mais que eles se atenham às argumentações técnicas, ficou impossível não enxergar o que tem por trás. Exatamente. O que tem por trás fica gritando o tempo todo. A conveniência ou o cálculo político que tem por trás. Exatamente. Então, por mais que eles se esforcem hoje em dia para fazer de conta que são magistrados puramente interessados com a avaliação técnica dos autos, você não consegue parar de pensar que eles estavam ali ponderando o tipo de efeito que a condenação ou a absolvição teria no relacionamento das cortes, né, TSE e STF, e de magistrados em particular, como o próprio Alexandre de Moraes, com o Senado. E com a sociedade também, né, Greg? A sociedade também. É impossível você, lembrando que ontem também foi o dia em que o Dias Toffoli passou mais uma borracha na Lava Jato, né? Livrando o Marcelo Odebrecht de qualquer efeito dos processos que existem contra ele na Lava Jato. É impossível você não contrastar as duas coisas. O ex-juiz da Lava Jato, hoje senador da República, odiado pelo governo, odiado por muitos ministros. O ódio pinga, o ódio ao Moro pinga da decisão do Dias Toffoli. É impressionante como o Dias Toffoli odeia o Moro, odeia os procuradores, que ousaram expor o apelido dele como amigo do meu pai. Não foram eles que inventaram, eles só registraram o apelido que era usado jocosamente a respeito do Toffoli, dentro do Odebrecht. Mas o ódio dele
pinga das páginas que ele escreve sobre Moro e juiz e procuradores da Lava Jato. É impossível você não contrastar essa decisão do Dias Toffoli com a absolvição do Moro, com uma espécie de, para usar uma expressão que às vezes uso, mano cravo, outra na ferradura, com a conta de chegada. Vamos ver aqui como é que está o nosso balanço de simpatia na opinião pública. Vamos dar aqui para o Moro e ali ele bate. Não dá para olhar para esses tribunais hoje em dia e não ver estas coisas. É triste dizer isso. Mas as cores do engajamento político desses tribunais são tão gritantes que elas se sobrepõem até mesmo a um julgamento que procurou ser sóbrio e técnico, como o de ontem. Vai demorar. Se é que algum dia eles vão conseguir fazer isso, vai precisar muitos e muitos e muitos julgamentos com este perfil para que a gente consiga esquecer o que eles fizeram nos últimos tempos. Que foi se transformar, sem vergonha nenhuma, em atores políticos no Brasil. Muito bem, Graeb, você foi aí no ponto, mas antes de comentar, queria mencionar que saiu algumas horas atrás no Financial Times a matéria Brasil Supreme Court, a Suprema Corte Brasileira, overturns Carnwash corruption convictions, né? Quer dizer, está dizendo que a Suprema Corte está derrubando as condenações feitas no âmbito da Operação Lava Jato, dessa força-tarefa anticorrupção. A gente já consegue colocar aí na tela o print do veículo internacional, produção? Quando estiver pronto, só para lembrar que outro dia foi a revista The Economist, a revista britânica, que citou o codinome do Dias Toffoli, amigo do meu pai, que foi revelado pela Cruzoé numa matéria que acabou censurada. E era uma matéria da Economist justamente sobre o avanço da impunidade no Brasil. Agora tem essa aí do Financial Times, que vocês estão vendo na tela, com o José Dirceu, na foto principal de destaque, porque ele teve a sua barra aliviada ontem pelo STF. Aqui o corte do programa está disponível na nossa playlist, Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil. STF conclui Operação Lava Dirceu. Foi como ficou aqui aquela parte do programa em que a gente comentou essa notícia. Então é só para ilustrar aquilo que o Graeb estava dizendo. Pode tirar a produção. Tem o tweet do Deltan Dallagnol também, então vamos só colocar aí o comentário. Ele falou que na matéria sobre os retrocessos do combate à corrupção no Brasil, a The Economist lembrou do apelido de Toffoli nos arquivos da Odebrecht, The Friend of My Father's Friend, o amigo do meu pai em inglês. Agora ele ganha as manchetes internacionais mais uma vez e compartilhou ali essa matéria. Pois é, era aquilo que eu estava aqui comentando na minha introdução, vocês estão vendo aí o tweet. Muito bem. Então, no momento, no dia, coincidentemente e curiosamente, no dia do julgamento do Moro no TSE, saiu a decisão do Toffoli de anular todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. É óbvio que, de um lado, você tem o STF passando o trator. Se passa o trator também do outro lado, fica tudo muito escancarado demais. Ainda mais, e é por isso que a gente tem que levar todos os elementos em consideração, quando a acusação é rasteira, é leviana, é forçada, é política, é ridícula, como era a acusação do PT e do PL contra o mandato do senador Sérgio Moro. Ela foi reduzida a pó pelo relator no TRE ainda, no outro tribunal, o local do Paraná, o relator Luciano Carrasco. Ele ajudou, não digo que foi o único responsável por esse resultado final, mas ele ajudou a constranger o TSE, assim como seus pares no TRE, embora seja um tribunal menos instrumentalizado, ele ajudou a constranger o TSE a fazer aquilo que é certo. E há vários ministros, alguns a gente sabe muito bem que não tem muita qualificação intelectual, mas vários dos ministros sabem decidir tecnicamente quando querem. Porque quando não querem, decidem de uma maneira política, usam truques retóricos, e aí é uma questão de outra natureza. É uma questão mais de natureza moral, é uma questão mais de natureza política,
Não é uma questão de capacidade de raciocínio e de análise dos fatos objetivos que estão em jogo dentro de um processo. Ontem, o que se viu no TSE foi essa análise objetiva. O Floriano Marques, a gente, Graeb, tem de reconhecer, tem uma grande capacidade técnica que ele demonstrou no julgamento de Jair Bolsonaro. É claro que os bolsonaristas não gostam do resultado, mas nós mostramos trecho a trecho do voto dele, você lembra, Graeb? Mostrando como ele destrinchou tecnicamente cada elemento daquela reunião com embaixadores e como mostrou como a lei se aplica a cada um daqueles elementos. E ele fez isso novamente, exaustivamente, detalhada e minuciosamente, no caso do Sérgio Moro. E, evidentemente, ajudou ali a formar essa unanimidade. É claro que, quando a gente vê os votos, até apressados, dos ministros depois, acompanhando o relator, e quando, como o Graeb colocou muito bem, já há um desgaste muito grande do TSE, assim como do STF, em termos de articulação política, a gente sempre fica suspeitando que houve uma articulação política também. E esse que é o ponto. Então eu fiz uma pesquisa no X, o antigo Twitter, pode colocar aí na tela, produção, o print da minha enquete, ontem à noite. Olha aí, por que o TSE manteve o mandato de Sérgio Moro? 1. A acusação de PT e PL era ridícula. 2. A cota de abusos dos tribunais superiores já estava alta demais para somar mais um. 3. O sistema não tinha candidato forte para a eleição suplementar. Lembrando que, se o mandato fosse cassado, haveria uma nova eleição no Paraná para a vaga de senador no Senado da República, né? Na Casa Legislativa Superior Federal. E aí o pessoal votou ali, mais de 12% na acusação ser ridícula, 13,9% na cota de abusos dos tribunais superiores já está muito alta, 14,9%, quer dizer, mais ou menos tudo a mesma coisa, o sistema não tinha candidato forte para a eleição suplementar, todos esses itens empatados na margem de erro, e a vitória foi de todas as respostas acima, 59%, uma vitória esmagadora entre os meus seguidores. Quer dizer, a maioria entende que há elementos que se somam nesses casos. E, obviamente, muita gente falou a respeito do Lula, do poder de decisão do Lula. Só que não dá para atribuir exclusivamente a uma vontade do Lula. Nós mostramos, e eu me lembro de ter comentado aqui no Papo Antagonista, que o Lula faria vazar a narrativa para ele dos dois lados, com o Moro sendo cassado, com o Moro não sendo cassado. Foi isso que aconteceu hoje. Já tem portal aí dizendo que os petistas estão aliviados. Tem jornal que está dizendo que o Moro temia que a cassação, o Lula temia que a cassação turbinasse a direita, etc. E eu entendo que ele também não queria que o Moro se mantivesse como senador. As duas opções tinham ressalvas para Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, você tinha pesquisas mostrando que a Michelle Bolsonaro era a favorita, se ela se candidatasse para a vaga do Senado, em caso de cassação do Sérgio Moro. Até a própria Rosângela Moro poderia eventualmente se candidatar. Você tinha outros concorrentes ali à direita, e a Gleisi Hoffmann, que tenta sempre, mas não consegue mais virar senadora, estava muito atrás nas pesquisas. Então, assim, você tem esses elementos e eles vêm à cabeça quando o TSE faz aquilo que é certo tecnicamente, porque a gente se pergunta, por que dessa vez resolveram fazer o certo tecnicamente, já que o histórico é de fazer o errado politicamente? Então, no meu entender, houve a soma desses fatores. E isso é o que dá o que o Graeb falou, que é a temperatura política do momento. Se a acusação fosse muito forte, se fosse evidente que houve um crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, de caixa 2, de desvio de finalidade, tudo que eles colocaram ali foi refutado pelos ministros, isso aí não tinha a menor dúvida. Agora, como era uma acusação rasteira, que já tinha sido refutada ponto a ponto, era mais constrangedor.
Então, você tinha, nesse momento, com tanto desgaste, a partir de tantos abusos, um risco maior em diversas frentes. E isso certamente pesou também. Então, é todo esse conjunto de elementos, Grebe. Exato, Felipe. Adorei a enquete. Eu concordo, eu também votaria no São Todas as anteriores, é isso aí mesmo. A Gleisi Hoffmann não abriu o bico hoje, ela deve estar com essa história engasgadíssima com ela, né? Porque é óbvio, tudo que ela mais queria, tudo que ela veio dizendo isso nos últimos dias, que esperava ansiosamente, né, a condenação do Moro. Não veio. E, enfim, ela ia se dar mal se ela disputasse essa eleição. Não ia conseguir vencer, talvez fosse derrotada de maneira humilhante, né? Mas queria que o Moro perdesse. Esse talvez seja o alívio, né, Grebe? É o alívio. É esse. A Gleisi, ela não foi impelida a disputar uma eleição que ela perderia de forma humilhante. Exatamente. Esse é o alívio petista. Mas eu acho que a reação da Gleisi foi a mais condizente com a verdade, assim, do sentimento. Não falou nada. Foi lamber as feridas num canto, entendeu? Porque dessa vez não levou, não deu. Aliás, o Floriano não dá, evidentemente, para a gente exibir todo o voto, mas ele afastou, por exemplo, os gastos com a pré-campanha do Sérgio Moro pelo Podemos para a presidência da República, porque foram 3 momentos que foram levados em consideração nos 2 julgamentos, no TRE do Paraná e no TSE. A pré-campanha à presidência pelo Podemos, que acabou no meio do caminho, a pré-campanha para o Senado por São Paulo, que foi impugnada pelo próprio PT. O PT entrou com uma ação no TRE de São Paulo para impedir a candidatura do Moro por aquele estado, esse aqui. E acabou conseguindo. Aí o Moro falou, tá bom, então eu vou lá e concorro pelo Paraná, que é o meu estado de origem. Aí o PT foi lá para dizer que não, teve excesso de gás, soma tudo. Coisa que o Luciano Carrasco no TRE tinha apontado como, quer dizer, há um objetivo claro de impedir a vida política desse candidato. Então, você teve esse terceiro momento, que foi a própria candidatura, essa sim, não só pré, mas candidatura, ao Senado pelo Paraná. E o Floriano, relator no TSE, ele afastou os gastos com a candidatura à presidência, mostrando que não houve fraude, porque não há nenhum elemento e nenhuma prova nos autos de que o Sérgio Moro fez aquela campanha exclusivamente para poder usar aquele dinheiro e se promover no estado onde ele faria a última campanha. Ele demonstrou, lendo reportagens da época, as declarações, etc., como havia uma intenção mesmo de ser candidato a presidente da República, de como ele formou equipe, de como ele procurou pessoas com uma reputação, com toda uma carreira, um currículo. Ele detalhou minuciosamente isso para mostrar que, pela legislação, você não pode computar esses dados. E aí outros ministros falaram, olha, isso sempre aconteceu de pré-candidatos desistirem de uma campanha e disputarem um cargo de menores atribuições, porque pensam que tem mais chances assim. E vai continuar acontecendo isso. Então, você punir esse caso a partir de critérios que nem sequer existem definidos na lei, e com um cálculo absolutamente forçado, seria, evidentemente, uma canetada indevida, né? Então, assim, esse é um dos elementos que foram considerados, além da questão da segurança, cada um fez ali um cálculo de gastos, e mesmo nos cálculos menos conservadores, havia uma taxa ali que era muito menor do que aquilo que a acusação apontava. Não chegava nem a 20%, era 17%, etc., mostrando que não houve esse excesso, esse abuso por parte da campanha do senador Sérgio Moro. O que houve, só para concluir esse tema, foi uma grande campanha política com participação da claque do Lula e de alguns ministros do STF no mercado da comunicação, principalmente emissoras de TV e rádio, contra o senador Sérgio Moro, tentando fazer parecer que ele roubou a eleição. Houve uma campanha deliberada durante meses e meses. Essa turma aí que apresenta com o WhatsApp aberto para
as autoridades plantarem a narrativa ao vivo e só ler como se aquilo fosse uma grande apuração, essa turma estava fazendo aí uma campanha deliberada. E nós estamos e seguiremos fazendo jornalismo. Essa é a diferença. A nossa análise na raiz, ela tem repercussão depois, porque os fatos objetivos mostram que ela estava certa. Diga, Greg. Queria só chamar a atenção para 2 detalhes. É importante o trecho que você separou do voto do Cássio Nunes, porque ele diz especificamente que o advogado que recebeu R$1 milhão atuou para diversos candidatos. Porque, inclusive, o próprio Floriano Marques, no voto dele, aproveitou este detalhe para dar uma estocada no Moro. Para dizer, se o Ministério Público quiser dar uma olhada nessa história, porque é estranho, porque o advogado depois acabou virando suplente, e recebeu dinheiro, mas não era um advogado apenas do Moro. E este detalhe foi ressaltado com razão e com justiça pelo Cássio Nunes. Acho importante que você tenha separado esse trechinho no nosso caso. E eu queria também mencionar muitos gastos, inclusive, Greg, só um parênteses, há outros gastos, inclusive, que foram apontados na acusação, que eram também gastos para vários pré-candidatos, para vários políticos do partido. E isso foi apontado também no julgamento do TRE. E só um parêntese sobre o Cássio Nunes Marques, que ilustra perfeitamente aquilo que a gente estava comentando antes, sobre questão técnica e questão política. Vamos lembrar que ontem o Cássio Nunes Marques votou, junto com Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, que teve o voto mantido, já saiu do STF, mas já tinha dado esse voto, a favor do Dirceu. Sim, do petista José Dirceu, condenado no Mensalão e no Petrolão. Sim, é o ministro que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, o suposto líder antissistema. Ele ajudou a concluir a Operação Lava Dirceu. Então, assim, numa frente, eles alopram, eles abusam, eles concluem ali todo o trabalho da frente ampla pela impunidade. Na outra, eles resolvem ser técnicos para afetar uma moderação, como se eles sempre fossem assim. Afinal, se não fossem, eles teriam caçado o Sérgio Moro. Logo, eles buscam essa legitimidade para todo o resto. Aqui a gente não vai cair nesse truque. Continue, Greg. Eles precisam repetir esse comportamento por mais uns 280 anos, pelas minhas contas, para ser convincente, né? Não, e a última observação que eu queria fazer sobre a história do Moro é o voto da Isabel Galotti, porque ela chama atenção para uma coisa. É uma bagunça essa história de pré-campanha. Não tem regra nenhuma. Ninguém sabe o que pode e o que não pode. Então tá aí uma coisa que precisa ser observada, porque senão vira este bunda lelê, né? Vai ser eternamente isso. E nunca vai se saber se foi ou se não foi. Vai ficar sempre na dependência dos derrotados quererem criar um fuzuê, como foi nesse caso. Exatamente. E a lei ela precisa ser clara para que as pessoas possam se comportar de acordo. Então, o caso do Deltan Dallagnol. O sujeito está lá no MP, quer pedir exoneração, ele olha, bom, quero manter aqui a possibilidade de me tornar candidato. Nem sei se eu vou conseguir, porque, enfim, tem toda uma trajetória até a eleição, a partir do momento que o sujeito sai do Ministério Público, e não depende só dele. Depende de ter um eleitorado que tenha uma adesão àquele nome, àquela campanha, aquelas bandeiras, depende de o partido efetivar aquela candidatura, depende de tudo isso caminhar com um bom desempenho. Mas ele olha lá a legislação e fala, bom, eu posso sair aqui que eu continuo elegível. E aí vem o TSE e pune, não, você não podia, porque havia procedimentos que um dia, talvez, quem sabe, pudessem virar o PAD, que, se houvesse, a lei diz que gera a inelegibilidade. Então, quer dizer, se não há uma previsão legal para aquela hipótese, você não pode punir as pessoas com base numa interpretação de conveniência de juízes de tribunais superiores. Então, esse é o ponto, entre muitos outros. Um ponto que foi ignorado no caso do Deltan, mas que foi devidamente mencionado e
levado em consideração no julgamento do Sérgio Moro.